Muito bem, meus queridos, vamos ao assunto do dia nas redes sociais, principalmente no X. Twitter Files Brasil, segunda parte, episódio 2. A missão, a vingança, o Império contra-ataca. Ou um menino mimado tem muita importância. Vamos lá. Segunda parte do Twitter Files Brasil. Lá nos Estados Unidos, eu acho que tivemos umas 7 ou 8 partes, alguma coisa assim, tá? Aqui no Brasil, segunda parte. Uma parte que trata especificamente sobre uma figura conhecida. Nossa aqui. O famoso menino foca. O menino que se mete em tudo, especialista em tudo, sabe tudo, faz tudo. E aparentemente influencia em tudo, em todo lugar. Ok? Senhor Felipe Neto Rodrigues Vieira. Vou passar aqui para vocês. Olha aqui. Twitter Files Brasil 2, o influenciador usa de sua influência, tá? Basicamente, o que ele vai dizer aqui, eu acho importante a gente ler esse início aqui, ó. Felipe Neto é um nome importante do espaço público brasileiro desde que ascendeu no YouTube no começo da década de 2010, tá? Criticando os gostos musicais, inclusive o senhor Lula, inclusive o PT, etc e tal, a gente conhece isso aí. Ele se realinhou com o próprio governo Lula em 2023 e o próprio governo convidou esse menino para integrar um grupo de trabalho maravilhoso do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, dedicado a, aspas, combate ao discurso de ódio e ao extremismo, com foco especial na regulação de redes sociais. Nesse mesmo mês em que ele foi convidado, fevereiro de 2023, ele falou à Unesco a respeito do mesmíssimo tema. E este grupo foi apelidado de Ministério da Verdade pelos críticos, né? Ele também é fundador do Instituto Vero, que é a ONG parceira do Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, instituição que também patrocinou eventos realizados, aliás, o Instituto Vero patrocinou eventos realizados pelo TSE contra a desinformação, né? E aí, o que eles fazem aqui é pegar um histórico de conversas do Felipe Neto e de conversas do chefe de políticas públicas do Twitter, então, na época de 2021, com o chefe de segurança do Twitter internacional, tá? O chefe de segurança, o chefe de políticas públicas do Twitter, então, era o tal do Fernando Galo. Basicamente é o seguinte, ele manda um e-mail pro chefe de segurança dizendo que o Felipe Neto quer conversar com ele, que daria talvez para marcar uma reunião ali para analisar um perfil, para analisar uma postagem específica de um sujeito que talvez você conheçam, que atende pelo nome de Alan dos Santos, tá? E ele estava pressionando, e aí apresenta a figura do Felipe como alguém muito influente aqui, etc e tal. E que seria interessante ouvi-lo, porque ele está reclamando, mas o próprio cara da segurança disse que não ia banir aquele tweet, porque é um tweet meio, vamos dizer, as coisas não ficam claras. É um Twitter que deixa muita coisa no ar, então ele acha que não seria interessante banir. E o Felipe Neto fica puto com isso. E continua pedindo a cabeça dele, pedindo o banimento, pedindo a retirada deste tweet, que tem a ver com aquela pandemia que aconteceu, né? E contra contra não, mas dizendo respeito às vacinas, ok? Então ele pressiona e diz o que está acontecendo. E o cara começa a negar, né? Diz que nega, que não pode fazer isso, porque o Alan dos Santos costuma questionar essas coisas na justiça e tem ganho, e ia ficar feio para a plataforma, ia parecer que é uma perseguição a um grupo privilegiado, etc e tal, né? E aí ele fala, cara, olha o que ele fala aqui, ó. Ele está bravo, informa Fernando Galo, que é então o chefe de políticas públicas do Twitter Brasil. E ficando cada vez mais barulhento, ao ponto de começar a twittar a respeito de conversas deles conosco. Tá? Fez um lobbyzinho, e aí o tal do cara aceita o convite e analisa o detalhe e continua dizendo que não vai fazer. Basicamente isso, tá? E a coisa é o seguinte, e aí ele desenrola tudo isso, eu não vou ler tudo isso, tá tudo no X, se você quiser ver.
A questão mais importante aqui é a seguinte, tá? No final das contas, eu vou dar os finalmente aqui, não tem se essa reunião se realizou ou não, mas no finalzinho, o cara dá graças a Deus que o STF está banindo as contas. Olha o que ele diz aqui, ó. De fato, foi possível tirar vantagem mais tarde de decisões vindas do STF, como mostra um e-mail de uma advogada do Twitter, não sênior, por isso não vai ser anonimizada, em 6 de junho de 2022, em que ela contou que o ministro Alexandre, nosso conhecido, havia ordenado a suspensão de 6 contas de Alan dos Santos, além da coleta de dados associados a elas. Moraes também queria monitoramento para evitar a criação de novas contas. A advogada não questionou a ordem e disse que, abre aspas, vamos informar que, se identificarmos quaisquer novas contas relacionadas, vamos denunciá-las para o Supremo Tribunal Federal. Até hoje as contas do Santos permanecem suspensas. Né? Então eles deram meio que graças a Deus que isso aconteceu, que o STF pediu e fizeram sem questionar nada. E aí os finalmente é o seguinte, né? Lá pelos idos de 14 de junho de 2021, tem um e-mail já aí de outros caras, dizendo o seguinte, terminaram o e-mail dizendo o seguinte, que o encontro, aspas, apresenta riscos adicionais na nossa estratégia, pois, aspas, Felipe Neto é alguém em quem não podemos confiar completamente para uma conversa em off. Ou seja, aquilo que era uma conversa privada, ele libera, ele vaza, ele coloca para todo mundo ver, de forma a pressionar quem está conversando com ele, quem deu ouvidos para ele, certo? Não é um cara confiável. E aí, continuam dizendo que essa reunião, criaria uma oportunidade para qualquer narrativa que alegue que o Twitter é enviesado por abrir um canal específico de comunicação com Felipe Neto que não está aberto para o outro lado, que o Twitter não está seguindo os seus próprios procedimentos políticos de maneira consistente, certo? Então, na nossa opinião, os riscos de ter uma conversa com ele, o Felipe Neto, ultrapassam os benefícios em potencial, certo? Isso é no Twitter. E aí, vem pra cá. Volta comigo aqui. E aí, temos uma série de questionamentos. Por que isso aí é importante no final das contas? Tá, porque não tem realmente muita coisa aqui. Ele tem o contato do cara, fala com o cara, pressiona o cara, porque ele quer que um adversário dele caia. Também não interessa o motivo. Por que ele quer que caia? Se ele realmente estava preocupado ou não, podemos ter nossas dúvidas quanto a isso, afinal de contas ele jogava futebol, como foi visto e conhecido, né, por todo mundo, no mesmo período. Mas ainda que ele tenha bons sentimentos quanto a isso, que ele esteja agindo de acordo com seus ideais, com seu caráter, etc e tal, isso levanta uma série de preocupações, tá? Eu vou começar pelo final. Para mostrar uma coisinha para vocês interessante aqui. Tá? Porque eu já saio dessa parte aqui da notícia para mostrar uma outra coisa que é um print da conversa dele. Que ele mesmo postou. Tá? Vem aqui. É isso aqui, ó. Porém, enquanto Facebook, YouTube e outras redes parecem permanecer lutando contra mentiras bolsonaristas, embora falem muito, o Twitter Brasil decidiu arregar. Hoje, a equipe do Twitter Brasil me informou, isso tudo aqui é antes do Elon Musk, tá? Me informou que o post do mentiroso Bolsominion não violou regra alguma. Aí ele bota um print do WhatsApp da conversa que ele estava tendo com uma pessoa. Bom dia, Felipe. Denunciamos o tweet ontem, mas a equipe, infelizmente, considerou que não viola as regras. E aí ele responde como? Hahaha, 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 hahaha. Foram 3 funcionários de alto escalão que eu contactei no Twitter. E aí a gente pode começar a se questionar algumas coisas, tá? Se ele tinha esse poder e este contato dentro do Twitter com 3 funcionários do alto escalão, e ele podia inclusive pedir banimento e censura de alguns tweets que ele não gostasse, independente do motivo, o que será que ele podia fazer mais ali, dentro da plataforma? Ele podia, talvez, influenciar em quem ia receber verificados ou não? A gente sabe
que pessoal de direita, pessoal ligado a Bolsonaro, pessoal mais conservador, mesmo não ligados a Bolsonaro, tinha uma certa dificuldade, jornalistas ou não, tá? Influencer grande ou não, tinham muita dificuldade em ter o seu selinho azul, seu verificado. Será que ele poderia, por exemplo, influenciar em Shadowban ou alguma espécie de lista negra de quem a plataforma deveria diminuir o alcance? O próprio Twitter diz que isso seria muito errado. Vocês viram? Acabamos de ler. Vocês viram? Diz que isso poderia dar margem a que pessoas do outro lado se abrissem portas para ele que não se abrem para outras pessoas ou pessoas do outro lado, tá? Ou seja, esse problema é óbvio. Você dar voz a um lado só e essa um lado só ter um poder de veto, ou um poder maior do que o outro no discurso aberto, em praça pública, obviamente não é bom. Só que o Twitter, aparentemente, ainda tinha um certo controle sobre isso, uma certa preocupação quanto a isso. Só que ele mesmo diz aqui, vamos ver de novo, Facebook, YouTube e outras redes parecem estar lutando, ou seja, parecem estar concordando com o que eu estou falando, estão abrindo mais portas, estão fazendo aquilo que eu estou dizendo para fazer. Se o Twitter teve essa precaução, Facebook e YouTube aparentemente não tiveram. Aparentemente deram muito mais ouvidos ao menino Foca. O que é muitíssimo preocupante, hein, senhor Facebook? Hein, senhor YouTube? Muitíssimo preocupante isso aí. Porque desbalanceia o discurso, né? Principalmente se vocês se passam de pessoas ou de plataformas independentes, que não tem lado. A gente já viu que não é bem assim pelos Twitter Files que o Elon Musk lançou. Agora a gente está vendo escancarado que no Brasil tinham pessoas que tinham mais intimidade com quem decidia as coisas. Muito bem, mas continua. Esse Twitter que a gente mostrou aqui, em que ele coloca um print de WhatsApp, ele termina rindo da cara de um cara. A cara de um cara ficou feio, mas ele termina rindo do sujeito que é do alto escalão do Twitter. Um cara que está ouvindo ele, mas a empáfia é tão grande que ele debocha do cara. O cara dá uma notícia para ele pelo WhatsApp e ele ri. Ele ri. E ele pega um print disso aí e joga para todo mundo ver. Então, essa falsa autoridade que ele acha que ele tem, na verdade, né? Aparentemente ele tem com outras plataformas, faz com que ele tenha a liberdade de debochar das pessoas e tá tudo bem. Certo? Agora, isso nós estamos falando de plataformas privadas. Talvez alguém possa pensar, cara, mas aí é privado, o cara faz o que quer. Não é bem assim. São plataformas. Hoje o Twitter não é mais, mas todas elas eram de capital aberto. Essas coisas deveriam estar claras nas políticas, ou pelo menos sendo informadas aos investidores. Foram informados de que tinha alguém de fora que representa um espectro político que estava interferindo ali em quem se pode banir, quais os discursos pode ou não pode? Ou era tudo em segredinho, hein? Mas isso fica pior. Isso fica pior. Isso fica pior quando a gente lembra, volta aqui na minha cara feia, quando a gente lembra que essa mesma pessoa foi chamada para ser parceira, para fazer debate, para compor conselhos no TSE, no STF e agora no governo federal. Sendo que TSE e STF antes das eleições. Qual o nível de influência que ele tem nessas decisões que estão acontecendo no Brasil? Qual o nível de contato e de conversa que ele tem? E o que isso diz sobre esses órgãos públicos? Quem era a contraparte ouvida? Ou o Felipe Neto era tido como uma pessoa imparcial, neutra, desinteressada? Olha aqui, ó. O próprio Twitter Files, como a gente leu no início, essa segunda parte, e eu vou botar aqui de novo para a gente ler, diz o seguinte, volta aqui.
culminou no convite do governo Lula para que Felipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania em fevereiro de 2023, dedicado ao combate ao discurso de ódio e ao extremismo, com foco especial na regulação de redes sociais. Ok? Então, o governo federal convida ele. Mas temos mais. Barroso, debate com Felipe Neto faz Barroso motivo de chacota. Debateu com o menino Foca. Felipe Neto diz que ajudará artistas que forem multados pelo TSE. Felipe Neto diz que ajudará artistas que forem multados pelo TSE. Ajudar como? De que forma? Né? Muito bem. Então, o contato deles é muito próximo, né? Será que era o mesmo nível de influência? Então a gente tem alguém de fora que acha, que se acha... Deixa eu tirar a cara dele feia e botar a minha cara feia, pelo menos. Que pode ter esse nível de influência também, ou tem esse nível mesmo de influência dentro dos órgãos de governo? Muito bem. Por que essa pessoa, que claramente tem um lado, é tão consultada pelos poderes públicos? E a empresa dele presta consultoria, tá? O Instituto Vero presta consultoria. Por que essa pessoa tem tanta influência a ponto de definir quem deve ou não ter voz? E até que ponto isso é democrático? Um cara que está atuando dentro das empresas, prejudicando o outro lado dentro das empresas privadas, tudo isso na surdina, ou nem tanto, porque ele gosta de se gabar, então ele vai no Twitter e fica falando lá que tá fazendo, mas não mostrou, né? Não falou quem foi, o que fez. Por que essa pessoa é tão consultada por órgãos como o TSE, STF, governo federal? E a pergunta mais importante de todas: por que essa pessoa hoje é a maior defensora de regulamentação das redes sociais? Por que essa pessoa que já tem esse poder hoje ela quer que essa regulamentação passe a qualquer custo? Já é suficiente para a gente ver que essa regulamentação não tem nada de boa. É bastante preocupante. Ok? Então, Twitter Files parte 2 mostra que até a entrada do senhor Elon Musk na jogada, um lado do espectro político tinha, sim, muita ingerência, ou muita gerência, né? Porque parece que mandava, em decisões internas de plataformas sociais. E aí, vou finalizar já rapidamente dizendo o seguinte, que é o que eu sempre digo aqui: não adianta nada votar em um presidente se o discurso público está todo contaminado por um lado só. Se redes sociais estão atendendo a uma pessoa só, de que tem um viés óbvio, se a imprensa está de boa vontade ou não de um lado só, se a academia está de boa vontade não, ou não de um lado só, e se a cultura está de boa vontade ou não de um lado só. Não se vence, não se muda, não se torna esse um país decente sem ocupar espaço. Esse é o ponto mais importante. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode. Privilegie, patrocine, ajude, compartilhe, dê publicidade àqueles órgãos, aquelas pessoas, aquelas iniciativas que estão fazendo isso, que estão dando voz aos seus valores. Dito isso, encerro por aqui. No aguardo do Twitter Files, episódio 3, o retorno do Jedi. Vamos ver o que vem por aí. Beleza? Se isso virou em corte e está no YouTube, peço que você se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo e volta aqui, lives todos os dias
na Twitch, tá? Força Geek aqui na Twitch, deve estar vendo isso aqui no nosso canal Contratempos. Temos outros canais, verifique aí os links e segue a gente. Beleza? Obrigado, um grande abraço, falou, valeu. Até a próxima. Falou e fui.